Boa tarde, pessoal. Que responsa, né? Eu falo que, valeu, se a gente pensasse no que a gente faz, às vezes a gente não o faria. A gente tem que sentir o que a gente está fazendo, acho, né? E antes de entrar aqui, dei um abraço no Jordão e no João Klepper junto. Então estou energizado, né? Tomara que dê tudo certo. Recebi uma mensagem da minha mãe, falando em mãe também, falou, vai lá, tô orando. Então vamos para cima. Gente, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu também subi no caixote, na primeira vez que fui aqui em Campos do Jordão. E no final das contas eu estou aqui devido a um cliente que me indicou. Então a importância do papel dos clientes, né? O Leandrão, contador, que está aí. Cadê ele? Não sei se para onde que ele está. Está aqui, está lá, está ali. Então agradeço o Leandro. Então, cliente, ele tem que ser parceiro, né? Ele tem que ser alguém que nos ajuda. E eu vim aqui para contar, o Ricardo deu esse título, e aí eu falei, nossa, do que eu vou falar, né? Antes de qualquer coisa, gente, como tinha muito de criatividade aqui, eu coloquei um endereço para vocês já poderem baixar os slides, e como a maioria dos slides que eu tiro foto, eu tiro para colocar no Stories, não vai ter slides lá só, vai ter Stories prontos já. Tá bom? Então quem quiser acessar, a gente colocou lá já alguns stories prontos. E aqui, eu queria começar fazendo uma pergunta rápida, mas eu queria que vocês perguntassem para a pessoa que está do lado de vocês. Olha para a pessoa que está do lado aí e faz uma pergunta. Põe a mão nela e diz, você está aqui? Vê aí, se não tiver, dá um chacoalhão. Beleza. Agora que vocês estão aqui, a gente começa, e meu objetivo nesse tempo é contar pelo menos 3 histórias sobre como vender até uma cidade. São 3 histórias que eu selecionei da minha vida, e que são reais, e que eu acredito que fizeram muita diferença na jornada minha até aqui. Então eu divido com vocês com muito carinho mesmo, né? E a primeira delas tem a ver com acreditar. E quando eu pensei nessa história, eu falei, mas por que a gente fala tanto de acreditar? Né? Por que a gente parou de acreditar? Ou quando foi que eu parei de acreditar? E eu fiquei tentando lembrar, sabe? Eu falei, poxa, onde foi? Onde foi que ficou? Onde foi que alguém precisou me lembrar de acreditar? Por quê? Né? Porque uma criança não precisa ser lembrada disso, ela acredita. Né? E aí eu tentei lembrar, e eu não sei se vocês estão vendo ali no fundo, ali tem um monte de numerinho. Eu me vi na 2ª série, na aula de matemática, durante um aprendizado sobre tabuada, que todos aqui passaram. E depois da gente aprender tabuada, na aula seguinte, a professora fez um exercício, e nesse exercício ela disse o seguinte, quem for terminando, vai erguendo a mão e pode sair. E eu estava tranquilo, né? Falei, poxa, vamos lá. E comecei a preencher o exercício. Quando eu estava no 3 vezes 4, mais ou menos, 3 vezes 5, eu ouvi a primeira palavra que me doeu um pouco na hora, mas eu soube lidar com ela, que era, eu terminei. E era ao meu lado. Eu terminei, eu olhei e falei, nossa, eu estou no 3 vezes 4, a menina terminou 9 vezes 9, era uma japonesinha, eu lembro que a testa dela vinha até aqui. Eu guardem isso vai ser importante. E aí eu olhei para ela assim, eu falei, você já sabia? Ela falou, não, aprendi agora. Aí eu, na hora, né, eu achei um jeito de me confortar, falei, nossa, tem um gênio na minha sala. Né? Falei, a menina é um gênio, cara, encarnou Arquimedes aqui, não é possível. Tal. E aí daqui a pouco eu ouvi a 2ª vez essa palavra, terminei. E a 3ª, terminei. Na 4ª para a 5ª eu comecei a lembrar dos meus primos e dos meus irmãos mais velhos. Falando, você é bem Mobral. Eu falei, sou mesmo, cara, agora eu tô vendo que o bicho pega, cara. E aí 4ª, 5ª, 6ª, e eu me lembro que eu fui o 39º, porque tinham 39 alunos da minha sala. E eu não sei se vocês imaginam se uma criança tem emocional para lidar com 39 derrotas no mesmo dia. De manhã eu estava com a capa, no final do dia eu pus ela no pescoço. Né? E eu voltei para casa, só que eu tive muita sorte, minha mãe percebeu que eu voltei para casa acabado. Eu falei, cara, eu não sou nada no mundo, não sei o que eu estou achando, que eu estou brincando com espada, para quê? E minha mãe durante 2 semanas colocou tabuada em tudo quanto é canto da casa. No espelho tinha tabuada, eu dormia numa beliche, meu irmão dormia em cima, tinha tabuada. No espelho tinha tabuada, meu lápis era tabuada, minha régua era tabuada. Foram 2 semanas de tabuada em todo lugar, todo lugar. E teve uma prova depois de 2 semanas. E eu tenho 2 objetivos hoje aqui, tá? Dar o meu melhor, o segundo é não chorar. Tá? Então eu vou me esforçar. Teve uma prova depois de 2 semanas, e nessa prova, só eu e a japonesinha tiramos 10. Acertamos, não era 10, era 100, porque foram todas, eu acertei todas.
Ela talvez tivesse talento para aquilo, eu não. Né? Eu precisei me esforçar muito para aprender aquilo. E aprendi. Né? E naquele dia para mim, aquilo me deu, né? Imagine se eu não tivesse sido assim, aquilo me fez acreditar de novo. Né? De que, puxa, às vezes eu vou ter que me esforçar mais, mas eu também consigo. Né? O que eu não sabia é que na aula seguinte, talvez foi ela que passou vergonha numa redação. E na outra aula, na quadra, né, no futebol, alguém que foi muito bem na redação e na matemática não conseguia acertar o pé na bola. E aí vem aquela frase de Einstein que diz que se você medir um peixe pela capacidade de subir em árvore, você vai dizer que ele é estúpido. Né? E ali aquilo ficou marcado para mim. Eu falei, nossa senhora, né, é possível. E quantas vezes a gente deixa de acreditar no meio desse cenário? Com cada um aqui aconteceu de um jeito. E não acaba aí, porque daí você começa a errar. E aí a chance de acreditar diminui, porque você começa a errar um monte. Até o dia que me caiu essa ficha aqui. Que toda a merda que eu fiz serviu para adubar a minha vida. Né? E hoje eu estou adubado, galera. Hoje eu posso dizer para vocês que não tem jeito. Valeu. Valeu. Hoje eu me sinto adubado. Eu sinto assim, que falo, cara, não é possível, né? Tanta merda assim. E é assim que é, um terreno fértil. A questão não é as merdas que a gente faz, é o que a gente faz com as merdas. Né? Então aqui, eu queria dizer que essa primeira história tem a ver com acreditar que é possível, e que talvez você tenha que se esforçar um pouco mais do que outras pessoas fazendo a mesma coisa, mas só acreditar não basta, é preciso encantar. E para falar de encantar, eu vou me lembrar uma época que eu vendi meu carro, meu violão e meu videogame, fui para a Irlanda morar lá durante um tempo, tentar aprender inglês, e eu trabalhei num hotel, e era café da manhã no hotel. E aí eu precisava ganhar caixinha, e no café da manhã não é costume se dar caixinha. Até que um dia eu estava lá, tranquilo, e daqui a pouco eu vi que era um aniversário de um italiano. E eu olhei aquele italiano e falei, caramba, né, esse cara é tão gente boa, né? E sem nenhuma intenção, eu lembrei que eu tinha uma moeda de R$1 no meu bolso, que eu carregava comigo. E eu peguei e falei, cara, aí eu cheguei para o italiano, eu não falava muito inglês ainda, sabe aquela comunicação meio rupestre? My country. Tipo um encontro, assim, de dois povos alienígenas, assim, my country, tá? E ele ergueu a mão, assim, também, e pegou, e me deu um abraço. Até aí eu fiquei feliz, assim, porque ele me deu um abraço. Na hora de ir embora, ele foi me cumprimentar. E na mão dele tinha 20 euros. Galera, eu não queria ser tão capitalista, mas na hora eu converti. Eu falei, caraca, velho, porra, 20 euros, velho. 20 euros é foda, E aí eu peguei e falei, não é possível. E ele foi embora, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, nunca o real valeu tanto, velho. Né? E eu fui para casa desesperado, falei, eu preciso achar mais moeda. E achei mais 3. E não precisava ser aniversário mais, galera. Aí já não precisava ser aniversário. Porque eu vi o cara que ficava 2 dias no hotel, no terceiro dia eu falei, você está indo embora? Going? Yes, falei, my country. E galera, eu ganhei muito dinheiro fazendo isso. Mas como você ganhou muito dinheiro se só tinha 3 moedas? Beleza, era Orkut na época, entrei numa comunidade, vou para a Irlanda, escrevi lá. Quem estiver vindo para a Irlanda, traga a moeda de R$1, eu pago R$3, cada R$1. E valeu, foi foda, foi da hora. Ganhei muito dinheiro. Tive a chance de viajar com essas moedas. E isso me faz questionar todos os dias com a minha equipe, que moedas de R$1 nós estamos entregando? Né? Qual é a moeda de R$1 que nós estamos entregando? Ali eu pude ver aquele lance que fala, tem a lei da reciprocidade, do gatilho. Não, cara, é da generosidade. Né? E foi sem querer. Lógico, depois eu continuei sendo generoso. Falei, eu vou dar uma moeda, só que eu vejo que vale a pena ser generoso. Matematicamente vale a pena. Né? E hoje eu pergunto sempre para a equipe, eu falo, gente, por quê? Porque eu encantar o outro não tem a ver só com esse lance de o que vai ter de volta. Tem a ver com isso aqui, ó. Eu adoro essa imagem. E já diria Raul, né? Cada ser humano é um universo. Você nunca sabe o momento que o outro está. Eu não sei o que aquela moeda significou para aquele italiano, para ele me dar 20 euros. Não sei. Né? Eu sei que toda vez que eu estou entrando em contato com alguém, eu não sei como está vindo o dia da pessoa até ali. Eu sei que muita gente já entrou em contato com um dia onde um dia eu estava mal e me fez muito bem sem saber. Né? Então quando eu olho para cá, é assim, como é que eu vou me manifestar? Eu passei por você, alguma coisa boa tem que ficar. Que eu não sei que hora que você está. E quando falam de mudar o mundo, para mim, mundo tem definições diferentes para cada um, mas para mim significa tudo que está ao meu redor. Então a gente começa a melhorar o mundo com tudo que está ao nosso redor, com um braço de distância. Senão a gente pensa muito longe e não faz pequeno, o universo todo trabalha em espiral.
né? Que a gente comece do tamanho que tem que começar. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém plantar árvore, né? E aí, eu deixo essa frase aqui, ela é meio forte, mas um dia veio ela na minha cabeça. Eu estava assistindo um programa, né, de um médico que ia nos presídios ajudar, cara, disse que teve uma big rebelião lá, e o único cara que ninguém mexeu era ele, né? Porque respeitar o outro é entender que é um universo ali do outro lado. E quando a gente faz isso, o respeito é como se fosse uma lei cósmica, na minha opinião. Não tem como alguém desrespeitar você se você está genuinamente respeitando o outro, né? Isso são valores humanos, não são valores corporativos, né? A gente precisa trazer isso, porque o que é uma empresa além de gente, né? E aí, então, primeiro, acreditar. Segundo, encantar. E o terceiro, solucionar. E solucionar para mim é uma coisa que faz parte da minha vida hoje. Há 14 anos eu trabalho só com isso, como o Jordão mesmo colocou ali. E eu costumo dizer, ver problema é uma dádiva. Tem gente que não vê o problema, passa em cima e não vê. Então se você vê problema, cara, é uma dádiva. Agora, agir para resolver é divino. Tanto é que ontem eu estava na mentoria conversando com uma pessoa e ele me falou, cara, eu não sei o que fazer da vida. Eu falei, lista tudo que te irrita. Pega a coisa que mais te irrita e vê se tem mais gente irritada e vai para cima. Né? Porque a gente está aqui para solucionar as coisas. E é assim que, nesse caso, ainda ontem aqui, eu peguei 2 histórias, né, falando de solucionar. Minha mãe tinha um bar quando era pequeno. E eu me lembro um dia que uma pessoa foi comprar chiclete e ela falou, pera só um pouquinho, e saiu. E eu sabia que não tinha chiclete. E eu não entendi o que ela fez. Ela foi num outro bar, que era na esquina, para comprar chiclete, para vender para aquele cliente, para dar o recado de que ali a gente solucionava as coisas. A gente estava começando, né? Então, aí eu vou pedir uma salva de palmas para minha mãe, galera. Né? Ela merece, ela merece. E eu tive que mexer nos slides aqui ontem, porque eu estava conversando na fila do almoço com, acho que é um mineiro, que tem uma mãe, né? Cadê ele aqui? Será que ele vai lembrar que eu falei com ele aqui? Tem que erguer a mão para eu ver aqui, cadê? Deixa eu ver se ele vai estar por aqui. Hã? Ah, ele foi no banheiro, bem na hora ele foi no banheiro. Mas deixa lá, vai estar gravado. Ele me disse que a mãe dele não tinha um braço. E ela construiu a empresa, tinha 3 filhos e tocou o barco com todo mundo. E ele falou, Rafael, na hora que eu estava saindo, ele falou, sabe qual é a coisa que mais me marca? Ele falou, eu sempre saí de casa com o meu quichute amarrado. Né? Então tem gente solucionando, cara, o tempo todo. E a hora que ele me falou, fiquei com aquilo, né? Eu falei, não, a gente tem que fazer uma homenagem para ela também, porque tá cheio de heróis sem capa, né? Andando por aí. Então, que ela, onde quer que esteja, se sinta, né? Homenageada. Olha lá ele lá. Ele está lá em cima lá e a gente falou dele. E aí, gente, eu caminho. Porque, segundo, né, algumas questões de física, todo problema só é problema se tem solução. Se não tem solução, não é problema, né? A gente ouviu falar disso aqui. E é disso, né, que o Jordão colocou. A gente, né, eu e minha sócia, há muito tempo atrás, numa conversa despretensiosa, a gente caiu 2 fichas para nós, né? A primeira é que a vida local tem solução. E quando você escolhe essa solução, você vai ver que você não está sozinho. Aqui tem solução para tudo aqui. Eu tenho certeza que qualquer problema que a gente colocasse aqui, ia ter alguém aqui para resolver. E foi daí que veio o nome, né? A gente falou, não, a gente acredita na vida local, a gente acredita que localmente tem solução para tudo. Só que às vezes a gente não sabe, né? E a gente acredita também que a cada 100 mil habitantes, 20 boletins de ocorrência. Ou seja, 99.980 pessoas tiveram um dia legal. Mas 20 acabaram pisando na bola por algum motivo que eu não julgo, não sei, não conheço. Só que essas 20 fazem barulho demais. A hora que eu ligo o rádio, a hora que eu ouço, parece que é tudo ao contrário. Você fala, meu Deus, parece que essas 20 são tudo. E sabe aquela sensação que você tem com um amigo seu que só faz merda? O cara faz tudo errado. E um dia você fala, ele está precisando de ajuda. Ah, não, ele só faz merda. De alguma maneira é a sensação que a gente tem às vezes com a nossa cidade. Eu só ouço coisa ruim da minha cidade, então é difícil de eu gostar dela. É difícil de eu cuidar dela, né? É difícil de eu colaborar com ela, né? Agora, o dia que eu sei que minha cidade tem um monte de história, essa aqui eu peguei 2 notícias que a gente lançou na Solutudo. Nós somos uma mídia que vende a cidade para a cidade. Porque quando a população comprar a própria cidade que vive, nós não vamos ter um prefeito, nós vamos ter milhares de prefeitos em cada cidade, colaborando e cuidando. E é isso que a gente sonha. Valeu, galera. E aqui eu peguei 2 histórias. Pô, lá na minha cidade, educação, isso tá, mas tem lá, ó, o filho, né, o morador do Santa Maria, aluno de escola pública, que ganhou medalha de ouro na Olimpíada de Astronomia, estudando numa escola pública lá. Isso aconteceu antes de ontem.
né? Na minha cidade tem o eucalipto mais antigo da cidade. Será que alguém corta essa árvore quando a gente conhece a história dela? Né? Ah, é difícil, cara. É difícil, a gente é muito forte junto, né? E aí, eu trago para vocês que o papel nosso é esse, né? Tentar fazer as pessoas conhecerem os detalhes, como o Jordão falou, que de longe não dá para ver. Do Vale do Silício não dá para ver o que tem lá, esse eucalipto, né? Agora a gente consegue enxergar e fazer a coisa acontecer. E essa aqui é o primeiro escritório nosso, né? Eu estou sendo processado pela minha mãe, 30% do investimento inicial é dela, que ela acabou de passar, e ela quer de volta. Então, esse é o primeiro escritório que a gente teve. Hoje a gente atende 1,5 milhão de pessoas todos os meses, né? E a gente acreditou quando parecia que não dava. Imagina eu apresentando para uma tia, esse é o escritório, vai crescer. Ah, vai, Deus abençoe. Né? A gente tentou fazer de tudo para ajudar as pessoas, encantar com a gente, não, encantar com os outros. A gente conta a história dos outros, você não precisa falar de você, com tanta história legal em volta, né? E por último a gente tentou solucionar, né? Resolver as coisas. E eu tenho 2 minutinhos aqui ainda, e eu queria usar para concluir um pouquinho do que a gente falou aqui. Olha para a pessoa do lado aí e pergunta se ela continua aqui. Você está aqui ainda? Você está? Ou não? Né? Beleza, galera. Agradeço. Estão aí? Espero que estejam. Vocês estão? Ergue a mão. Deixa eu ver se está todo mundo aí. Tá, beleza. Todo mundo aí, valeu. Agora eu queria dizer o seguinte, para mim, essa imagem representa tudo que é. Tudo que é. Passado, galera, o máximo que você faz é mudar a cor. Você não muda a forma. Você pode ir lá e dar um outro valor para algo que aconteceu, que você achava ruim, que agora você vê que é bom. O mal é um bem em gestação, às vezes, né? E eu ouvi isso de uma mestra que sempre me ensina muito. Futuro, não sei, é uma página em branco. Agora, no agora, o bicho está pegando, tem energia para mudar o mundo agora, é um raio ali. Só que a gente, às vezes, né, está distante desse agora. Tem uma frase que eu ouvi esses dias que me tocou demais, que o maior inimigo do homem é qualquer lugar onde ele não esteja. Porque é nessa hora que está acontecendo tudo. É aqui, ao redor da gente, né, prestando atenção. E aí, né, eu concluo aqui para vocês do que não tem nada mais importante. Por exemplo, não sabia eu que naquele agora com a minha sócia, que a gente conversou lá, e tem um amigo que ele foi a Solutudo para mim quando eu cheguei na cidade, que ele me ensinou tudo da cidade. Ele foi a Solutudo para mim. Depois de um tempo ele virou franqueado da Solutudo. Nós temos franquia também, ele virou franqueado da Solutudo. E semana passada ele casou com uma pessoa que ele conheceu na Solutudo. Quer dizer, a gente não tem ideia do tamanho do agora no futuro. Era só uma conversa, eu e minha sócia, sobre a gente mostrar a cidade. Eu não sabia que ia rolar tudo isso. Que podia ser isso, que eu podia estar aqui por causa disso, né? E aí, gente, eu deixo essa mensagem para vocês, né? Se vocês puderem lembrar disso, eu ficaria muito feliz. Eu errei, né? Das boas partes das merdas que eu fiz, é porque eu quis plantar árvore. E toda hora, no agora, está chovendo semente. Semente numa conversa, semente no corredor, semente do lado seu aí, enquanto você está, às vezes, não olhando para quem está do seu lado. É semente caindo, só que ninguém planta árvore. Não pega essa ideia e acha que aquela árvore ela vai precisar ser regada muito, vai ter que lutar muito para ela dar frutos. Mas uma coisa eu garanto, depois que a gente cevar muito essa semente e ela crescer, ela vai crescer e vai dar frutos muito mais do que você precisa. Até para o meu amigo que quis casar. Beleza, galera? Acho que era isso que eu queria dizer. Me segue, o livro está lá em cima. Eu acho que acabou meu tempo aqui. Agradeço. Valeu.